Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Tá fraco. Tudo bem com vocês? Agora sim. Eu tenho uma oração e uma expectativa para essa noite. É que todos aqui, todos, exatamente todos, inclusive aqueles que vão ter contato com aquilo que vai ser falado aqui, nem que seja pela internet, todos tenham uma experiência com a palavra de Deus nessa noite. Amém? Que o Senhor te renove, te encha, te fortaleça. Eu queria abrir um texto, Isaías capítulo 6, de 1 ao 8. Já dei uma colinha ali para a Juliana, vai projetar os textos todos, né, Juliana? Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Amém? Diz assim, ó. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, as 2 cobriam os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo à mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, o contexto dessa experiência que Isaías teve é muito interessante. Você olha aqui para o texto e vê que ele tem uma experiência com o Senhor no ano da morte de um rei. Eu preciso rapidamente fazer uma introdução contigo sobre esse tempo do povo de Israel. Falando sobre a nação de Israel, uma nação linda, composta de 12 tribos, que teve como primeiro o rei Saul, um rei que o povo escolheu. Depois, Deus levantou o segundo rei, que foi Davi. E aí o seu filho, Salomão, reinou depois de Davi. Só que Salomão começou bem, mas terminou mal. E o povo estava num momento desviado do Senhor, a nação de Israel. E aí Salomão morre nessa condição e o filho dele assume, chamado Roboão. E Roboão, pressionado por algumas atitudes que ele tinha que tomar, ele vai e consulta alguns jovens inexperientes e despreza o conselho daqueles que eram mais velhos, mais experimentados, e tomou uma atitude ruim, pesada. E essa atitude, essa decisão provocou uma insurgência naquelas 12 tribos. E aí 10 daquelas tribos se emancipam e vão para o norte, formando o Reino do Norte, também conhecida como Israel, onde tinha uma capital agora chamada Samaria. E 2 tribos restaram, ficaram na parte do sul, chamado de Reino do Sul, ainda sobre o governo ali, sobre o reinado de Roboão, mas com a mesma capital, Jerusalém. E por que eu estou fazendo essa introdução? Porque essa experiência foi dentro de um contexto muito difícil. Por causa desse legado de Salomão, tinha muita idolatria no meio do povo. O povo estava longe de Deus. E aí, nesse meio tempo, Deus levanta o ministério profético.
Lá no norte, levanta Elias, Eliseu e outros mais. E aqui no sul, Deus levanta Abacuque, como foi dito aqui, Ezequias e Isaías, que é o livro que a gente está lendo. Então, quando fala aqui, no ano da morte do rei Uzias, tem uma referência cronológica, mas também tem um contexto, que eu quero chamar a atenção de vocês para esse contexto, porque Deus quer falar contigo nesse contexto hoje. Você não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Eu creio nisso. E entendendo ainda melhor esse contexto, após Roboão, a gente vai falar do Reino do Sul, onde foi essa experiência, onde Isaías, ele tinha o ofício profético dele. Um reinado que durou 345 anos. Foram 20 reis levantados. O 10º foi o rei Uzias, esse que morreu aqui. E esse rei Uzias, é muito interessante você entender quem era o rei Uzias, porque foi na morte do ano dele que Isaías viu o Senhor. Quem era o rei Uzias? Segunda Crônicas, capítulo 26, descreve quem foi o rei Uzias nesse reinado de Judá, nesse reino do sul. Mas eu queria destacar aqui 2 versículos. O rei Uzias, a partir do 26, 3 a 5, por favor. Quem era esse rei, a ponto de ser mencionado na experiência que Isaías teve? Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar. 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. E nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos repetir isso? No dia em que buscou o Senhor, Deus prosperou esse rei. E aí você lê ali o capítulo 26 todo, você vai ver que esse rei, ele guerreou contra os seus inimigos, os derrotou. Esse rei edificou cidades, torres. Esse rei cavou cisternas. Tinha lavradores e vinhateiros do seu lado. Ele era amigo da agricultura, homem amigo da agricultura. Esse homem tinha um exército numeroso de homens valentes, muito bem armados ao seu lado, ao seu comando. Até armas engenhosas. No reinado dele se fez. Ou seja, um homem notável. Mas no versículo 16 diz assim: mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Ele era um rei, ele não era um sacerdote. Mas, pelas suas muitas conquistas, o seu coração, como diz aqui a palavra, ele se inflamou. Esse era o rei Uzias. Uzias, enquanto buscava Deus, prosperou. Mas, quando se tornou forte, foi reprovado por Deus. Agora imaginem aqui o ano que esse homem morreu. Foi um ano complicadíssimo. Ora, nós passamos aqui uma virada de ano, de um governo para o outro. Já havia uma grande instabilidade em todo o país. Alguns com um viés político, outros com outro. Como é que vai ficar agora? Já foi tenso. Sim ou não? Sim ou não? Sim, foi tenso. Você imagina no ano em que morreu aquele rei. Muitos estavam olhando para os feitos de Uzias, aquilo que ele fez durante aqueles 52 anos de reinado,
afinal de contas foi um grande monarca, amado pelo povo, símbolo de esperança dessas pessoas. Tanto é que após a morte de Uzias, reis desagradaram muito a Deus. Por quê? Porque levaram o povo para o paganismo e para a pobreza. E mesmo com a vergonha dos seus últimos dias, por conta do pecado que cometeu, Uzias morreu. Quando Uzias morreu, houve um luto nacional. Então por isso que se destaca que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve essa experiência. Foi um momento tenso, um momento complicado, um momento difícil. Estava tudo normal. Então a gente podia olhar ali aquele povo do Reino do Sul, inclusive Isaías podia olhar para várias coisas. Alguns olhavam para os benefícios que o rei fez. Outros olhavam para o pecado daquele rei e se enfureceram muito com aquilo. Outros estavam indiferentes, estavam olhando para o prejuízo próprio. Afinal de contas, com aquela decadência toda, havia um impacto econômico, ético, diplomático e principalmente um impacto espiritual sobre aquele povo de Judá. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer. Você já passou por algum momento de crise na sua vida? Sim ou não? Só eu? Quem já passou aqui, levanta a mão. Quem nunca passou? O desafio não é passar momentos de crise. O desafio é para onde eu olho nesse momento. Porque essa é a experiência que vai nos abençoar hoje. É essa experiência que vai contagiar a tua vida hoje. Você crê nisso? Que vai fazer você sair por essas portas ou desligar a tua tela aí diferente. Porque foi no ano da morte do rei Uzias, no meio desse luto nacional, no meio dessa confusão toda, Isaías, ele viu o Senhor. Eu quero dizer para você o seguinte: para onde devemos olhar em tempos de crise? Eu vou te dar 3 dicas aqui. Você precisa olhar para Deus, você precisa olhar para você mesmo e você precisa olhar para o próximo. Mas tem que ser nessa sequência, porque foi a experiência que Isaías teve. Quando é que eu enxergo o Senhor? Como eu já disse aqui, Isaías, com todo aquele reino do sul, poderia olhar para várias direções, mas escolheu olhar o Senhor. E amados, compreender a soberania de Deus em meio a circunstâncias adversas é fundamental para a gente se sustentar em tempos de crise. Grava isso. Quando Isaías viu, o que ele viu? Ele viu o Senhor como? Dormindo? Triste? Como é que o Senhor estava? No seu alto e sublime trono, pleno, governando, soberano. E o Senhor permanece assim. Você crê nisso? Então olha para Ele, pô. Corrige a tua visão. Foi para onde Isaías olhou. E você pode falar assim: primo, hoje eu também quero olhar para o Senhor. Como é que eu faço? Amados, há de convir que naquela época, antes de Jesus vir nessa terra, o Espírito Santo visitava o povo. Ele se manifestava em tabernáculos, se manifestava de forma esporádica. Hoje, depois de Jesus Cristo, esse Deus maravilhoso, sabe onde Ele está? Sabe onde Ele está? Dentro de você, através do Espírito Santo. Você é a casa de Deus. A gente não canta isso aqui? Eu sou casa, lugar de Deus. Ele... O resto eu nem sei, eu sou desafinado para você ver, né? Mas aonde Deus, aonde o Senhor habita hoje? Dentro de mim e dentro de você. Quer ver o Senhor? Vou te dar uma dica. 1 Coríntios 6, 19.
Olha o que Paulo fala àquela comunidade. Ele diz assim, vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo. Então, Deus habita em mim. Fala assim, Deus habita em mim. Está fraco, Deus habita em mim. Amém. Mas eu vou te dar uma dica. Olha para o teu lado aí. Deus habita nessa pessoa então. Deus habita em nós, Igreja de Jesus Cristo. Paulo está falando aqui aos coríntios: vocês, não é só você, vocês são templo do Espírito Santo. Ah, meus amados, quando eu olho para isso aqui, isso me remete a uma coisa muito prática. Primo, eu quero ver o Senhor. Eu quero ter a mesma experiência que Isaías. Vou dizer uma coisa para você. Se o Espírito Santo está dentro de você, ouve essa voz. Se permita ser conduzido pelo Espírito Santo, não pelos teus sentimentos, não pela tua razão, não pela tua emoção. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Você diz amém? Então valoriza o teu sacerdócio pessoal. Valoriza a tua comunhão com Ele. Valoriza isso. Bati um papo recentemente com um amigo. E eu tenho visto ele colocar algumas coisas na rede social lá. Estou buscando a Deus. Estou buscando a Deus. Sabe o que é isso? Está com sede de ver o Senhor. Está querendo se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo. E ficar robusto o suficiente para se manter na fé. Então, Mateus 6,6 diz: mas quando orarem, cada um de vós vai para o seu quarto, fecha a porta e ore ao seu pai em secreto, em segredo. Então o seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Valoriza a tua comunhão com Ele. A primeira carta de Pedro também é muito interessante, no capítulo 2, no versículo 9, diz assim, vós, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes. Não tem mais um pastor aqui só que vai buscar a Deus, vai pegar tudo isso, vai jogar para vocês. Todos nós devemos ter a nossa comunhão com Deus. Você crê nisso? Você diz amém para isso? Quer ver o Senhor? Valoriza a tua comunhão com Deus. Você pode orar, você pode ler a palavra e meditar nela, jejuar. Cada um tem uma forma de buscar o Senhor. Eu tenho a minha corridinha. Eu gosto de correr. Estava até fazendo parte de um grupo de corrida, fiquei meio sumido, sabe por quê? A corrida para mim é devoção. Tem também um esporte, dá uma suada. Mas você me vê meio carnal e meio gordinho, você faz o seguinte: primo, volta para a corrida. Porque eu abandonei aquilo lá. Porque é onde eu paro e fico ouvindo o Senhor. É a minha experiência com Deus. Você tem a sua. Alguns remam, outros jogam outro esporte, outro fica em casa dentro do quarto, eu não sei. Mas vai ouvir o Espírito Santo, ele está dentro de você aí. Amém ou não? No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor. Você também quer ver? Valoriza o teu sacerdócio pessoal com Ele. Não transfira isso para ninguém. Valoriza isso. Mas o que eu creio também, meus irmãos, é que o Espírito Santo não está só em mim, está em nós. Em nós. E aí, eu quero dizer uma coisa para você. Valoriza a comunhão com o corpo de Cristo. Porque o Espírito Santo que está em mim comunica para Cecília. O Espírito Santo na Cecília comunica para o André. E assim, nessa rede de relacionamentos, nós nos edificamos mutuamente. Sim ou não? Primo, eu quero ver o Senhor no ano de 2023, no mês de março. Faz o seguinte: valoriza a tua comunhão com Deus e não se afaste da comunhão do corpo de Cristo. Fica perto. Tem aquele salmo gigante, Salmo 133, pequenininho, né? Ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam como? Em união.
E aí ele fala: pois a união é preciosa como a unção. O óleo da unção que desce era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na comunhão, ouvindo o irmão, estando perto, compartilhando da fé, o Senhor ordena vida e bênção para sempre. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e abençoa, fala. Tive 3 experiências muito legais essa semana. Na segunda-feira recebi um casal lá em casa. Poxa, como eu fui abençoado por aquela comunhão. Como decisões assim na minha vida eu tomei por conta de uma pergunta. Nome disso? Ouvindo Deus aonde? Na comunhão. Depois estive com mais 2 casais. Ontem à noite estive na casa de um casal maravilhoso, pedindo perdão pelos meus pecados. Oh, como Deus falou ali. Como Deus falou ali. Então, quer ver o Senhor? Quem quer ver o Senhor que levanta a mão? Você quer ver o Senhor? Você acha isso importante? Valoriza isso. A tua comunhão com o Pai e persevera na comunhão. Você diz amém ou não? Quando consideramos as diversas formas que o Senhor fala, somos a cada dia mais purificados, transformados. Temos uma visão melhor de Deus e os seus propósitos, a ponto da gente descansar nele. Quando você vê o Senhor, você descansa. Quando você vê o Senhor, você para de lutar. Ele conduz, porque Ele está no alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle de nada. Você pode dizer amém? Amados, evita distrações. Evita falatórios inúteis, porque isso perverte a fé. Evita isolamento. Dedique-se ao Senhor. Busque Ele. Se relacione com o Espírito Santo e persevere na comunhão. Então, o primeiro lugar que você deve olhar, que eu devo olhar, para o Senhor. Mas não para por aí, porque cada vez mais que eu me aproximo da luz de Deus, eu começo a me ver também. Cada vez que eu me aproximo da grandeza de Deus, eu vejo a minha pequenez. Cada vez que eu me aproximo da soberania de Deus, eu vejo a minha insignificância. Cada vez que eu me aproximo da luz de Deus, eu vejo os meus pecados. É assim. Então, olhe também para você em momentos de crise. Isaías, amados. Não sei se vocês tiveram a curiosidade de ler. A gente leu Isaías 6. Mas no capítulo 5, Isaías estava distribuindo o ai para tudo que é lado. Depois você lê lá. 5:8, ele fala assim, ó. Ai dos que ajuntam as casas e reúne campo a campo, até que não hajam mais lugar e fiquem como únicos moradores dessa terra. Egoísmo. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça e o pecado como tirantes de carro. Impureza. O profeta estava certo, confrontando o pecado daquele povo, era o ofício dele. E ai daquilo, e ai daquilo. Ai dos que ao mal chamam de bem, e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Mentira! Isaías estava confrontando, ai desses, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. E de repente, ele vê o Senhor, e o que ele fala? O que ele fala? O que ele fala? Ai de mim, porque é assim. Cada vez que você vai se aproximando da luz de Deus, você vai vendo o teu pecado. Ele disse assim, ai de mim, estou perdido, ai meu Deus, eu vi o Senhor. E agora? Meus amados, em meio a toda a crise que você viver, eu quero te fazer uma pergunta. Será que Deus não tem algo a tratar contigo? Será que Deus tem algo a limpar no teu coração? Não pense em ninguém agora não, só em você. Será que Deus quer falar alguma coisa com você? Se tem uma proposta de cura. Se tem, assim como foi a experiência de Isaías, exatamente aquilo que ele confessou, ele foi curado.
Exatamente. Sou um homem de impuros lábios. E aí, aquele anjo lá pega aquela brasa e toca onde? Na orelha? No queixo? No cotovelo? Toca onde? Na medida que você confessa, que você assume os teus pecados, é uma proposta de cura para você. Você crê nisso, meus irmãos? Eu creio nisso também. Mas aqui se estabelece uma guerra terrível. A carne luta contra o espírito. E o espírito luta contra a carne. É doideira. E a nossa carne é perita em justificar, em esconder, em ocultar, em transferir, em vitimizar. Mas a proposta de Deus para nós é confessar e deixar. Aquilo que Deus está mostrando para você, se humilha. Ele quer limpar o teu coração. Está vindo aí dias gloriosos, meus amados. Dias que você nunca viveu. Dias que você nem imagina, nem sonha. Mas Deus quer você um canal limpo. Deus me quer um canal limpo. Você crê nisso? Diz amém. Se porém andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de alguns pecados. É assim? De alguns? De poucos? Quantos pecados? Todos. A condição é a humilhação, é a luz. Mas o grande problema que eu vejo em mim e nas pessoas que eu converso, se você, eu estou te dando uma dica aqui, olha para você, mas se você olhar para você, sem antes olhar para ele, você vai ver muita coisa ruim em você. Isso vai te levar pelo menos para 2 caminhos aí. Se olhar a tua ferida, e você pode ser que entre num caminho de vitimismo. E aí você vai levar uma faixa no seu peito, ali com seus lábios calados, dizendo assim, ó: eu sou fruto de um erro de alguém. Olha o que fizeram comigo. Esse é o vitimista. Ele não assume a responsabilidade dele. Sou assim porque fizeram isso comigo. Amado, isso é carnal. Isso não é espiritual. Isso não é um caminho de Deus para nós, não. Mas também, se você olhar para você, sem antes olhar Ele, ver a glória dEle, pode ser que você entre também num caminho de justiça própria. E ao invés de você levar um lema contigo, olha o que fizeram comigo, você vai levar outro lema com você: aqui se faz, aqui se paga. E você vai se tornar uma pessoa implacável. Você vai se tornar uma pessoa sem misericórdia. Mas quando eu entro no vitimismo, eu esqueço que Paulo falou aos Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei mais se Ele está no trono. E se eu entro num caminho de justiça própria, amados, o mesmo Paulo, falando aos mesmos Romanos, lá no capítulo 12, e aí eu queria, Ju, que você projetasse aí para mim, no 17, que é o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, : a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer. Se tiver sede, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal. Repitam comigo: mas vence o mal. Como? Repete esse finalzinho: mas. De novo: mas. É uma palavra de Deus para mim e para você no tempo de crise.
Se você olhar para o Senhor, ou melhor, se você olhar para a tua ferida, sem ver o Senhor, ou você vai se vitimizar, ou você vai entrar num caminho de justiça própria. Agora, se você olha o Senhor, se aproxima dessa luz maravilhosa de Deus, e você agora vê o teu pecado, teu caminho é outro, é um caminho de quebrantamento. E aí eu deixo uma dica aqui de você ir lá no YouTube, na ministração da semana passada, que é características de um coração quebrantado, Daniel Franco. Está lá. Se eu olho o Senhor e eu olho o meu pecado, meus amados, eu vou levar outro lema comigo. Qual é a minha parte nessa história toda aí? O que eu devo? Eu quero restaurar. Eu quero restaurar esse negócio aí. Vocês creem nisso? Amém ou não? Ele paga o preço, o quebrantado, ele paga o preço da humilhação para que haja redenção, paz e reconciliação. Paga o preço pela unidade. Para quase concluir, eu queria falar do texto de Tiago 4, 6 e 10. Aos quebrantados. Você quer estar nessa lista de quebrantados? Você deseja viver assim? Então diz assim, Mateus 4, de 6 em diante. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele, repete, Ele eu preciso ver o Senhor, amém? Eu preciso me ver. Agora, a terceira coisa que você precisa ver é a pessoa que está à tua volta. Você precisa ver o próximo. Porque quando nós enxergamos quem está ao nosso redor, sem antes ver o Senhor, a gente corre um sério risco, infelizmente, de nós trilharmos um caminho de hipocrisia e de arrogância. Porque a gente vai querer sair tirando o cisco de um monte de gente aí. Ei, você está assim, ei, você. Ai de você, ai de você. Mas sabe qual é o problema disso? Isso repele as pessoas. Isso não atrai, não conecta. A arrogância não conecta. O que conecta é o quebrantamento. Você crê nisso? Jesus era assim? O que te conecta com Cristo? Que ele era manso e humilde de coração. Que ele deu a vida dele por você e por mim. Sim ou não? Amém? Então, meus amados, quando você enxerga o seu pecado, confessa, sente aquele alívio e aquela paz no teu coração. E isso não te deixa cego daquilo que está à tua volta. Quando Isaías teve aquela experiência com Deus, ele falou o seguinte: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. E acabou por aí? Não. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele não estava com os olhos dele vendados para o problema que estava à volta. Mas é diferente. Por quê? Porque quando você enxerga o teu pecado, você vai olhar para o outro agora de uma outra forma. Você vai olhar com misericórdia, porque você é igual. Você só está diferente agora porque veio um anjo com uma brasa viva e tocou nos teus lábios. Isso é graça de Deus. Mas você é igual. Então você não olha mais para o teu próximo de cima. Você fala assim: eu quero ajudar essa pessoa. É diferente. Lá em Mateus 7, de 3 a 5, Jesus ele fala o seguinte, a gente está encerrando. Fala o seguinte, Mateus 7, de 3 a 5. Por que
vês tu o argueiro do olho do teu irmão, quando não reparas na trave que está no teu próprio? Palavras de Jesus. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem. Tira primeiro a trave do teu olho, então você vai ver bem. E para por aí? Não. E verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Você tem um compromisso de amor uns com os outros aí, ó. Vira para o teu lado e fala assim: eu tenho um compromisso de amor contigo. Fala. Eu não gosto muito disso não, mas aqui pede. Pede. Naldinho, eu tenho um compromisso de amor contigo, meu irmão. Acabou. Tem. Somos família. Júlio, eu tenho um compromisso de amor contigo, Júlio. Acabou. Somos família. Eu não tenho como ver o pecado de alguém e eu fechar os meus olhos. Isso é ser discípulo de Jesus? Não. Mas quando você vê bem, você vê igual Jesus Cristo vê. Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, como diz lá em João 1,14, cheio de graça e de verdade. Existe um equilíbrio entre a graça e a verdade. Se eu andar só na verdade, eu vou ferir muitas pessoas, mas com a verdade. Mas se eu andar só na graça, aquela pessoa não é transformada, ela não é mudada, ela não se parece com Jesus. Mas como que Jesus passou nessa terra? Cheio de graça e verdade. É assim o nosso compromisso uns com os outros. Graça e verdade. Graça e verdade. Você dá amém para isso? Você crê dessa forma, irmão? Quando você tira a trave do teu olho, você vê bem. Você se compromete com a santidade dos teus irmãos. Isaías sabia que aquela experiência não tinha mudado o que estava ao seu redor. Verdade. O povo continua sendo de impuros lábios. Porém, ele agora, grato e cheio de compaixão, responde ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. A experiência que eu tive de ver o Senhor, eu quero que o meu irmão tenha também. E agora eu me aproximo daquele irmão, não para acusá-lo, não para pisar nele, para levantar e olhar, fazer com que ele olhe para onde? Para o Senhor. Da onde virá o socorro, onde é a nossa fonte, é quem nos supre, é quem nos fortalece, é quem nos renova. Amém? Eu queria que você ficasse de pé, em nome de Jesus. Eu queria orar. Eu te pedi um favor. Queria que você fechasse seus olhos. De verdade. Vai facilitar a tua concentração. Às vezes fica a gente se mexendo, a gente se distrai. Se você puder, feche seus olhos. A minha pergunta é: no meio de um tempo de caos, de crise, para onde você está olhando? Hoje, para onde você está olhando? Está olhando para as tuas feridas sem ver Deus primeiro? É muito perigoso. Está olhando para o pecado do teu irmão sem ver Deus primeiro? Isso vai te afastar inclusive dele. Mas se você olhar para o Senhor, Deus vai te levantar com uma autoridade, com uma graça. Eu tenho visto Deus fazer isso nesses dias. Eu tenho tido experiências de pessoas que têm se aproximado assim: primo, conta comigo. E essas pessoas, desculpe, eram improváveis. Eram incapazes? Não eram incapazes. Mas estavam ou distraídas, ou decepcionadas, ou sei lá. Até já tinha ido embora. Mas viram o Senhor. Deus tocou nelas. E se Deus tocou, começou a olhar para si. Começou a ver os seus pecados.
e começou a dizer assim, ó: eis-me aqui, envia-me a mim. Como é que está a tua visão, meus irmãos? Para onde você tem olhado? Eu não sei se você já percebeu. Pode permanecer com os olhos fechados, só ouça. Eu não sei se você já percebeu na Bíblia, mas Agar, ela não tinha visto o suprimento de Deus, estava do lado dela, e Deus abriu os olhos dela. Abraão não viu que Deus tinha provido um sacrifício no lugar de Isaac, mas em algum momento Deus abriu os olhos dele, a ponto dele andar sobre as águas. Eu quero fazer uma pergunta para você que está aqui. Será que os seus olhos não precisam ser abertos pelo Senhor nessa noite? Eu quero dizer uma coisa para você, Mateus 5:8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu conversei com um irmão no meio de uma crise terrível. E esse irmão me confessou o seguinte, falou assim: primo, eu estou triste. Eu só falo nesse problema. Eu brigo com a minha esposa falando sobre esse problema. Isso tomou minha casa. E eu falei: sabe por que o teu coração não está purificado? Perdoa. E ele entrou por esse caminho. Porque bem-aventurado, feliz é quem tem um coração purificado. E essa pessoa vai ver o Senhor. Deus quer abrir os seus olhos nessa noite. Olha, meus amados, de verdade, eu relutei muito em fazer um apelo hoje aqui. Eu falei assim, cara, eu não queria fazer apelo. Eu queria os irmãos estar livres. Mas eu estou convencido que Deus quer tocar nos olhos de alguém aqui. Eu estou convencido disso. E eu queria, sem mais delongas, eu queria te chamar aqui, que a gente quer orar, amados. Na liberdade que a gente tem em família aqui, a gente quer orar para que você tenha os seus olhos abertos. Vem aqui na frente. Vem aqui que a gente quer orar por você. Eu encerro dizendo o seguinte. Apocalipse 3:18. Aquela igreja em Laodiceia se achava fera, rica, abastada, não preciso de nada, nem do Senhor. Sabe o que Jesus fala àquele povo? Aquela igreja: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que vejas. O Senhor quer tocar na sua visão hoje aqui, a sua visão espiritual. O Senhor quer abrir os seus olhos. Às vezes você está olhando para o Senhor, mas não está enxergando Ele. Você até direcionou o seu olhar, mas o teu coração está fechado. Você precisa perdoar. Você precisa se render. Você precisa dessa experiência. Pai, em nome de Jesus. Abre os nossos olhos. Nos faz olhar e te enxergar, Senhor. Purifica o nosso coração para que possamos ver o Senhor em todas as nossas circunstâncias. É tanto lugar para a gente olhar, são tantas direções, são tantos focos, mas no meio do caos, no meio da crise, não existe um lugar mais seguro para se olhar a não ser a tua glória, porque o Senhor segue no alto e sublime trono, e de lá sai virtude, de lá tem cura. É desse trono que vem a força, é desse trono que vem o fortalecimento, o renovo, é desse trono que vem o convencimento do Espírito Santo, que vem o fogo do Senhor, que nos renova, que nos faz apaixonar de novo por Ti. Ah, Pai, queremos Te ver na nossa devoção, mas também queremos Te ver na comunhão dos santos. Ah, Paizinho, nos dá graça e perseverança.
Queremos aprender a lidar com os nossos pecados, ó Deus, porque sabemos que isso vai nos quebrantar a ponto de sermos misericordiosos uns com os outros, cheios de graça e verdade, assim como é o Senhor, porque nós somos teus discípulos, nós seguimos após ti, e o Senhor passou nessa terra cheio de graça e verdade. Queremos manifestar essas duas virtudes, porque somos uma família, e nós vamos chegar nos nossos objetivos juntos. Essa é a nossa oração. Que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, que o Senhor possa renovar cada um aqui, possa tocar nos olhos de cada um aqui, cada um, Senhor. Abre os olhos, como o Senhor fez com Balaão, como o Senhor fez com Pedro, como o Senhor fez com Agar. O suprimento está ao lado, o socorro está ao lado. Senhor, às vezes a gente não vê, mas que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ver a riqueza do corpo de Cristo, ver a riqueza dos relacionamentos, ver a riqueza do joelho dobrado, no secreto contigo. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo. Nos faz ser diferentes, ó Deus. Nos leva para uma nova estação. Nos leva para uma nova estação como igreja local. Nos leva para um novo momento, Senhor. Há uma palavra sobre nós, para que nós crescêssemos e profetizássemos uma nova estação. E assim queremos declarar que se inicia uma nova estação em nome de Jesus. Eis que o inverno passou e a primavera chegada, nós já podemos ouvir o canto das aves, o aroma das flores. Ainda que precisamos perseguir as raposas e as raposinhas, porque elas devastam o vinhedo, mas a primavera é chegada em nome de Jesus. Recebe isso no teu coração, meu irmão. Que essa palavra te encha de fé. Fortaleça os teus passos, as tuas mãos, e te faça seguir olhando para Jesus, o autor e consumador dessa fé. Em nome de Jesus.